Bom, pessoal, então nós vamos iniciar agora a terceira aula, síncrona do nosso curso. Já vou passando aqui compartilhar a tela para mostrar o slide. Queria dizer que essa é a última aula da nossa primeira disciplina e ela tem um papel fundamental de consolidação de alguns aprendizados acumulados, desenvolvidos ao longo de toda a disciplina. Mas ela também terá um foco mais vertical em relação à história da educação profissional e tecnológica no Brasil. Tá? Então, vou aqui compartilhar a tela e... Bom, pessoal, a nossa terceira aula, síncrona, se chama Pragmatismo versus Formação Humana Integral, a história da EPT no Brasil. E como eu já tinha informado anteriormente, essa é uma aula que a gente vai tentar, ao mesmo tempo, discutir alguns conceitos fundamentais da educação profissional e tecnológica, ao mesmo tempo que observa como esses conceitos, essas concepções foram sendo desenvolvidas ao longo da história da educação profissional e tecnológica no Brasil. Então, eu me sinto muito à vontade de trabalhar com essa aula, uma vez que é um dos meus principais interesses de pesquisa no âmbito da EPT, justamente a história da EPT no Brasil, e esse vai ser o foco da aula, lembrando a todos que eu sou formado em História e tenho pesquisas na área, tá? Então, o roteiro da aula, ela também vai se dividir, assim como as anteriores, em três partes. A primeira parte, a gente vai se concentrar no estudo de caso, né? A gente vai, a partir de uma dissertação, vai estudar uma escola que desenvolveu um tipo bem específico de educação profissional no início, para meados do século XX, a história do patronato agrícola de bananeiras, e dali, a partir desse estudo de caso, dá para tirar algumas conclusões interessantes a respeito da EPT no Brasil. Em segundo momento, a gente vai revisitar no arco temporal mais amplo, né, a partir do texto do Dante Moura, a história da EPT no Brasil, desde lá do século XIX até 2007, pontuando alguns momentos especiais, né, e tentando perceber as alterações e as dinâmicas específicas da EPT no Brasil. E, em terceiro momento, para concluir, a gente vai tratar sobre a questão da reforma do ensino médio e seus efeitos, seus impactos na educação profissional e tecnológica, no contexto de 2016 até 2023. Então, esses são os três momentos que nós vamos estudar. Tá? Mas antes de adentrar nesses três pontos de aula, é importante a gente pensar em comunhão com o material básico do curso, né, que a formação profissional se encontra no centro da disputa entre capital e trabalho. E isso não só apenas hoje, no presente, como a gente já teve a oportunidade de discutir em outras ocasiões, mas também desde o século XIX, início do século XX, quando a formação profissional passou a ser objeto de políticas públicas voltadas para a educação profissional, certo? Então, de alguma forma, vai haver a disputa de duas abordagens pedagógicas distintas, né? Até ilustrada aqui nessa imagem que nós colocamos aqui, retiramos lá no material básico, né? De um lado, uma pedagogia voltada para o capital, estritamente pensando a educação como formação de mão de obra para o mercado e para a reprodução do status quo e do sistema capitalista, e uma pedagogia do trabalho voltado para o trabalhador, para os seus interesses específicos. É importante observar, portanto, a história da EPT no Brasil, mas de forma complexa, dialética, né, e observar que algumas das concepções da EPT que nós defendemos nos dias atuais, tais como suas institucionalidades, experiências exitosas, são resultado de um complexo história de lutas, avanços e recuos. E essa história de lutas, avanços e recuos que nós trabalharemos ao longo dessa aula, ela denota uma certa continuidade, né? Apesar de existirem mudanças ao longo de toda a história profissional
da história da educação profissional tecnológica no Brasil, há um elemento que vai se estender em todo esse processo, que é a presença do que alguns autores chamam de dualismo educacional. O dualismo educacional, por sua vez, é a ideia de que deve-se ter dois tipos de educação: uma educação profissional, técnica, manual, voltada manual para a classe trabalhadora, para o filho dos pobres, e outra educação científica superior, voltado para as elites. E isso daqui vai estar nas origens da educação profissional e tecnológica no Brasil e vai se estender por todo o século XX, e ainda hoje é uma das principais preocupações, né? E a gente, em algum momento, vai ter que discutir até que ponto a gente pode perceber como hoje a gente foi capaz de desconstruir esse dualismo educacional ou quais são as formas que esse dualismo educacional se apresenta nos dias atuais. O material base de ensino tem como referência um texto importante, e aqui cabe a sugestão de leitura, escrito por Rodrigues e Araújo, chamado Referências sobre Práticas Formativas em Educação Profissional. O velho transvestido de novo frente ao efetivamente novo. Esse texto... Um minuto. Esse texto ele vai mostrar, e está lá no material de apoio, a história da EPT no Brasil a partir da sua institucionalidade, né? Então, ele vai mostrar o que os autores chamam de velha institucionalidade. Em algum momento, essa velha institucionalidade vai ser reformulada, vai ser renovada, não deixando de ser velha, mas apresentando alguns conteúdos supostamente novos, mas para manter os mesmos objetivos anteriores, e, enfim, a formação de uma nova institucionalidade. Então, aqui eu fiz um quadro sistemático dos conteúdos que são apresentados lá no texto de Rodrigues e Araújo, e eu organizei a partir tanto dessa velha institucionalidade, da renovação da velha institucionalidade e da nova institucionalidade a partir de alguns eixos em comum, e aqui nos permite fazer uma certa comparação, né? Primeiro, a periodização, período de implantação. Segundo os autores, a década de 30 e 40 é o momento em que se estrutura essa velha institucionalidade. A renovação dela vai ocorrer entre os anos 80 e 90, e, por fim, a emergência de uma nova institucionalidade entre os anos 2000 e 2010. O modelo econômico, e aqui é importante a gente lembrar da última aula, quando a gente falou que não dá para pensar uma educação profissional e tecnológica sem pensar também no mundo do trabalho e nas estruturas econômicas. Então, o modelo econômico que permite a emergência dessa antiga institucionalidade a industrialização na sua forma taylorista e fordista, a renovação que ocorreu a partir dos anos 80 e 90 já vai ter uma formatação mais neoliberal, e, por fim, a nova institucionalidade vai acompanhar a emergência da sociedade de serviços. Todos esses três conceitos nós trabalhamos na aula anterior. Os objetivos pedagógicos, primeiro, disciplinar o trabalhador e formar para o mercado de trabalho. Essa é a grande questão para essa velha institucionalidade. Além a renovação da velha institucionalidade, a partir de uma perspectiva neoliberal, vai trazer a ideia de que é necessário formar trabalhadores flexíveis para o mercado flexível. A ideia de formar o trabalhador para o mercado de trabalho continua, mas como há uma alteração substancial do mercado de trabalho, a partir da crise do capitalismo dos anos 70 e 80, com a emergência do modelo neoliberal que vai prever a flexibilização das relações trabalhistas, então, uma educação voltada para o mercado de trabalho, sendo esse mercado de trabalho flexível, deve formar trabalhadores flexíveis. E, por fim, a nova institucionalidade tem como objetivo pedagógico fundamental a formação humana integral do trabalhador. O modelo pedagógico também vai ter algumas alterações, né? A velha institucionalidade, ela vai desenvolver, através das chamadas séries metódicas, a ideia de você desenvolver uma certa quantidade de atividades, do mais simples ao mais complexo, de modo a repetir e a reproduzir acriticamente essas atividades.
Com a renovação dessa institucionalidade nos anos 80, vai ocorrer a emergência e importância da pedagogia das competências, que a gente vai ter a oportunidade de discutir mais à frente, e a teoria do capital humano. E a nova institucionalidade traz como modelo pedagógico a ideia de uma formação humana omnilateral, ou seja, completa, total, e a perspectiva da politecnia. As relações entre Estado e mercado também é importante, né? Uma vez que você tem um conjunto de políticas públicas que pode se basear na ideia de que a educação deve ser pública ou na ideia de que a educação deve ser privada, né? Enquanto na velha institucionalidade o Estado organiza em parceria com o mercado, né? A partir da perspectiva neoliberal, o Estado tem o papel de regulamentar, mas é o mercado que implementa. E, por fim, a nova institucionalidade traz a ideia de que é o papel do poder público, do Estado e da sociedade desenvolver uma educação pública, né? E o Estado tem a responsabilidade de implementar essa institucionalidade. Os exemplos de instituições que poderiam ser representativas de cada uma dessas etapas pode ser o Sistema S, que vai ser formada lá nos anos 40 e que, na prática, o Estado está falando, vai demandar da iniciativa privada a formação dos trabalhadores. O Planfor, que foi um plano de formação profissional do início dos anos 90, que tinha como uma perspectiva ampliar o espaço da iniciativa privada na educação profissional. E, por fim, como o maior exemplo dessa nova institucionalidade, a formação, sobretudo a partir de 2008, da Rede Federal de Educação Profissional Técnica e Tecnológica. Então, isso daqui, gente, é uma revisão do que está sendo colocado lá no material base, né? Eu achei bom trazer daqui, mas eu acho interessante também que a gente possa avançar um pouco mais e tentar perceber a complexidade desse processo. Então, eu trouxe outras leituras e outras perspectivas. Então, como eu disse anteriormente, nossa aula vai ser primeiro falar sobre um estudo de caso, a história do patronato agrícola. Eu acho interessante trazer esse exemplo, justamente porque mostra um caso específico de como a educação profissional se relaciona com algumas concepções pedagógicas, desde lá do século XIX até o século XX, mas também com algumas prerrogativas que não têm a ver propriamente com a ideia de formação humana integral, e posteriormente a gente avança sobre outros momentos da educação profissional. Aqui está uma linha do tempo, eu disponibilizei essa linha do tempo elaborada pelo Ministério da Educação. Ela está pequenininha aqui, mas quem quiser observar ela, e tem os principais marcos da história da educação profissional e tecnológica no Brasil, eu disponibilizei lá no AVA, tá certo? É fácil de encontrar. Eu não vou me situar, não vou me segurar tanto nela, eu prefiro pegar alguns outros dados disponíveis. Bom, para fazer a abordagem desse estudo de caso, eu vou trazer aqui a história do Patronato Agrícola de Bananeiras, de 1924 até 1947. Né? Vou ter como base o texto da Sueli Cíntia Costa Santos, intitulado Educação e Trabalho para Meninos Desvalidos, um estudo sobre o Patronato Agrícola de Bananeiras. É um estudo, uma dissertação de mestrado, defendido em 2015. A Sueli Cíntia estudou comigo no mestrado, e eu tive a oportunidade de acompanhar a pesquisa dela. Também tem um interesse particular, né, nessa pesquisa, uma vez que eu fui aluno, como eu já tinha dito na minha apresentação, do Colégio Agrícola, que recebe, sem dúvida alguma, a herança dessa história centenária, mas também, como eu já tinha colocado para vocês, é importante porque vai mostrar as relações que a educação profissional tem com outros elementos sociais, econômicos e políticos, tá? Então, o objetivo da tese dela é estudar o patronato agrícola em Bananeiras, né, e tentar entender como a educação profissional esteve articulada aos objetivos econômicos e também a perspectiva assistencialista. O assistencialismo na educação é um elemento importante que remonta ao século XIX, certo? Existe antes mesmo do Brasil se tornar independente, já havia algumas iniciativas em que via a ideia de educação como um meio para assistir a sociedade, né? E, ao longo do período, isso vai aumentar a demanda por assistência social, né?
vai se apresentar, a delinquência juvenil vai se apresentar como um problema, e também vai aparecer a figura dos desvalidos de sorte, que são aquelas pessoas, são crianças que são abandonadas, que são órfãos, que estão em situação de rua, e vai ser tido como um problema social. Isso vai ficar ainda mais agravado a partir da lei do ventre livre, de 1871, que previa que os filhos das escravas que nascessem a partir de então deixariam de serem escravos, né? Nasceriam livres. Isso daí vai causar um problema, porque em muitos casos essas crianças elas vão ser abandonadas e vão ficar, né, e vão ser consideradas parte desse desvalido de sorte. Então, isso aqui é um outro elemento importante, porque o elemento racial, étnico-racial, ele é fundamental nessa discussão. O ensino agrícola, por sua vez, também vai acompanhar o próprio processo econômico do Brasil, uma vez que, desde a colonização, e mais especificamente a partir de meados do século XIX, vai se criar a ideia de que a vocação brasileira, a vocação econômica do Brasil, é a vocação agrícola. O Brasil é um país que tem uma vocação natural para a agricultura e deve fornecer produtos primários para o mundo. Então, se você tem essa economia, essa atividade econômica como a principal marca econômica do Brasil, você deve desenvolver algum tipo de política voltado para o ensino agrícola, até para implementar algum tipo de produtividade. Não à toa, sobretudo a partir da República, o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, o MAIC, que vai ficar responsável por desenvolver uma série de políticas educacionais para incentivar tanto a educação industrial, do comércio, mas, sobretudo, a educação voltada para a agricultura, e aí que surge, né, no final da década de 10, de 1910, a ideia de formar os chamados patronatos agrícolas. E os objetivos do patronato agrícola são, pelo menos, 3. Atendimento às crianças desamparadas, aqui você tem essa perspectiva assistencialista, a criação de uma mão de obra técnica, minimamente qualificada para desenvolver as novas técnicas agrícolas, e uma melhora, como consequência, da produção agrícola, né? A implantação do patronato agrícola em Bananeiras, Bananeiras não foi o único que implementou o patronato agrícola, né? Existiram pelo menos outros 17 a 18 outras localidades que abriram isso, né? O interessante de Bananeira, porque esse daí foi uma das escolas que tem mais longevidade até hoje, né? Até hoje ela funciona como colégio agrícola, só que vinculada à Universidade Federal da Paraíba, né? Mas traz algum tipo de continuidade em alguns aspectos, né? E a implantação desse patronato agrícola, ela atendia aos interesses das elites oligárquicas, lembrando que o presidente da época era paraibano, e existia todo a região onde se situa Bananeiras, o Brejo Paraibano, era uma região importante desde meados do século XIX, por conta, primeiro, do algodão, depois da cana-de-açúcar, do café, e que tinha uma certa elite que, com força política, de levar uma escola como essa para aquela região. Então, quando a gente vai pensar como que foi organizado o patronato agrícola em Bananeiras, a gente vai perceber alguns elementos pedagógicos interessantes. Vou mostrar aqui primeiro conceitualmente, e após esse slide eu vou mostrar algumas fotografias que ilustram bem isso que a gente está colocando. O primeiro de tudo é que havia uma estrutura rigidamente hierárquica, a figura dos diretores da instituição era uma figura importante, né? Inclusive juridicamente, quando um aluno passava a ser internado dentro do patronato agrícola, ele passava a ser responsabilidade da instituição. Esse diretor, ele não apenas tinha como papel organizar a instituição, mas ele também tinha um papel político de mediação com o Estado e com o governo federal. Havia uma certa relação intra-oligárquica, né, e não apenas a criação do patronato agrícola, mas também a indicação dos diretores da instituição deveu-se a questões políticas, né? Apesar disso, você teve uma grande estrutura de suporte escolar durante todo o período que a Sueli
conta, os mais de 20 anos que ela estuda, ela percebe que vai ter muitos problemas orçamentários, porém, do ponto de vista da estrutura, seja da infraestrutura física ou até mesmo de pessoal, para os padrões da época, o patronato agrícola tinha, sim, uma certa qualidade de suporte, né, contando com enfermeiros, agrônomos, professores, enfim, daqui a pouco eu mostro alguns elementos desse tipo. Você tinha toda uma organização espacial que sinalizava para a ideia de vigilância e controle. A ideia era você aumentar a força do corpo, ou seja, maior produtividade, diminuir a resistência, né, maior obediência. Então, toda a estrutura do patronato foi organizada para fazer a vigilância dessas crianças e o controle delas, tentando transformar os filhos de trabalhadores em trabalhadores disponíveis para o mercado de trabalho, né? Ao longo desse período, teve duas institucionalidades diferentes. O primeiro, do patronato agrícola, de 1924 até 1934, que tinha uma função prioritariamente assistencialista, e a partir de 34 até 47, que é o período onde ela estuda, você vai ter um desenvolvimento mais especificamente técnico, voltado para a formação técnica, tá? A formação das crianças que eram internadas no patronato agrícola tinha uma formação mista, o ensino de primeiras letras, mas o foco era no ensino profissional técnico, né? Também tinha alguns elementos de militarização e uma formação moral e cívica, tal qual as prerrogativas da educação da época. Aqui eu vou trazer algumas fotografias para a gente visualizar melhor, né? A primeira fotografia de cima, a fotografia aqui de baixo em preto e branco, é a fotografia da construção da ferrovia de Bananeiras, em 1922, e essa ferrovia foi importante para dinamizar a economia da região, que estava voltada para o café naquela época, e com alguns problemas, mas estava voltada para o café naquela época. Também, através desses trens, boa parte dos alunos chegavam aqui, né? Quem conhece essa região na cidade da Paraíba sabe que é uma região um pouco mais fria do que o comum para o Nordeste, né? E aqui essa fotografia de cima é uma fotografia da construção do Colégio Agrícola, do Patronato Agrícola, nos anos 20. Nesses lados, eu trago duas fotografias, uma de 1924 e uma de 26. Aqui, já com a estrutura já organizada, né? Você tem aqui no centro uma casa que era a casa do diretor, né? Essa casa do diretor, o diretor morava dentro da escola e ele tinha e havia na arquitetura da casa toda uma ideia que representava o poder daquela figura dentro da instituição. E também essa fotografia que mostra como havia um apoio administrativo com arquivia, com secretaria, etc., que acabava auxiliando as atividades da instituição. Um dos objetivos do patronato agrícola, como eu já tinha mostrado, era justamente permitir a expansão da agricultura, né? Logo de início, você teve a formação de campos de experimentação, que era para desenvolver seja a atividade do café, seja a atividade complementar do fumo. Então, aqui se desenvolviam atividades práticas, atenadas à dinâmica produtiva do local. É interessante mostrar que nessa época teve uma praga que afetou boa parte dos cafezais da região, inclusive o Colégio Agrícola tentou fazer um laboratório para tentar tratar essas epidemias. Uma coisa importante que eu não tinha dito, pelo regulamento, quem deveria ser diretor da escola era um agrônomo, então você tinha essa perspectiva mais tecnicista já desde o início. Eu já tinha dito para vocês que essa perspectiva assistencialista, ela tinha como uma visão a ideia de controlar e conformar os corpos dos estudantes de forma hierarquizada e disciplinar.
Aqui nessa primeira fotografia, dá para perceber que é uma fotografia dos alunos em almoço, logo no início da implantação, no primeiro ano. Dá para perceber como que os corpos dessas crianças estão plenamente disciplinados, além do fardamento, da organização disciplinar. Toda a arquitetura do colégio agrícola era uma arquitetura voltada para a vigilância dessas pessoas, havia uma preocupação fundamental com a vigilância. A Sueli Cinti, a autora do trabalho, mostra, por exemplo, que existiam mais profissionais voltados para a vigilância do que professores como contratados. Existia todo um histórico de fuga, históricos de crianças que tentavam fugir, alguns casos também de violência física, inclusive. Então, você tinha toda essa ideia de controle dos corpos nesse modelo de educação. Ainda assim, ainda pensando como a ideia de ordenar esses corpos, controlar esses corpos, você tem a importância simbólica do fardamento. Quando a criança entrava na escola, ela ganhava um enxoval com pelo menos 4 tipos de roupa, 2 para trabalho do dia a dia, uma roupa, um fardamento de gala, e, por fim, um de oficinas. Essa primeira fotografia mostra as roupas que deveriam ser utilizadas nas oficinas. E já essa segunda fotografia, ela é uma fotografia que foi divulgada por todo o país, e a ideia era mostrar, legitimar a ação do colégio e mostrar como as crianças esfarrapadas, desvalidas de sorte, eram transformadas e disciplinadas pela escola, com um fardamento, com um corpo mais ordenado, etc. Uma coisa importante que acompanhou esse primeiro momento da implantação do patronato agrícola e depois do aprendizado agrícola é a perspectiva militarizada de educação. Esse é um tema interessante em se discutir, as relações entre a educação profissional e a militarização e a perspectiva militarista, né? Lá dentro do colégio agrícola existia diversas práticas de escoteirismos, que traziam essa perspectiva de replicar a ideia de militares. Novamente, a ideia de hierarquia e disciplina é fundamental nesse processo. Além disso, como não poderia deixar de ser, a principal atividade de formação dos patronatos agrícolas era voltada para formar técnicos que seriam capazes de desempenhar funções na agropecuária, né? Essa perspectiva mais tecnicista, ela foi menor nos 10 primeiros anos, mas à medida que se avançou, sobretudo a partir do aprendizado agrícola, começou também a se desenvolver a ideia de que o objetivo fundamental da escola era desempenhar uma formação técnica, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma fotografia de menores trabalhando na mecanização agrícola. Possivelmente essa fotografia já é depois do colégio ter se transformado em aprendizado agrícola. Havia também, além do trabalho, além do trabalho direto na agropecuária, na mecanização agrícola, havia também as chamadas oficinas, né? Existem pelo menos 3 tipos de oficinas. Essa fotografia ela fala sobre as oficinas de carpintaria, né, que eram das atividades. Eu não sei é importante a gente lembrar que os meninos entravam no colégio nesse primeiro momento a partir dos 10 aos 15 anos, né? E aí eles tinham a formação inicial com as primeiras letras, aprendiam a ler, escrever e fazer algumas contas com algumas atividades físicas, né? E depois, a partir dos 15 anos, você tem uma atividade complementar com a formação especificamente técnica, né? Em alguns casos, a partir dos 15 anos, alguns alunos eram ligados para outras escolas técnicas semelhantes, tá? Então, pessoal, Então, a ideia aqui que eu tive ao trazer para vocês essa experiência do patronato agrícola, é de mostrar para vocês que uma escola desse nível trouxe, ao mesmo tempo,
um elemento de assistencialismo, ou seja, retirar as crianças pobres da rua, que estava se tornando um problema social naquela época. Existia uma perspectiva tecnicista, ou seja, a ideia de que era necessário profissionalizar essas crianças pobres para formar para o mercado de trabalho. Nessa própria experiência, há a presença do dualismo educacional, uma vez que, em nenhum momento dessa primeira experiência, os alunos eram formados com conhecimentos científicos e humanísticos, né, para tentar fazer o ensino superior e desenvolver outros tipos de atividades. Era a ideia de formar para o mercado de trabalho. Em terceiro, há elementos de militarização, de disciplina, de controle de corpos. Então, acho que esse tipo de experiência, inclusive para quem quiser pesquisar na área, é interessante porque ele ilustra como que essa primeira etapa da educação profissional e tecnológica no Brasil, sobretudo ali na primeira metade do século XX, foi desenvolvida a partir de uma gama de diferentes concepções pedagógicas oriundas de diferentes espaços. Vale lembrar que esse não é o único modelo, ao mesmo tempo que você tinha escolas técnicas, agrotécnicas ligadas à atividade agrícola, também começou a se expandir no Brasil escolas ligadas a atividades industriais, né? Inclusive a partir de algumas escolas implementadas pelo governo federal e também pelo Sistema S. Bom, gente, eu vou trazer aqui para vocês, para aprofundar mais ainda na história da EPT no Brasil, um texto do Dante Moura, chamado Educação Básica e Educação Profissional Tecnológica, Dualidade Histórica e Perspectiva de Integração, texto de 2007. Esse texto é fundamental porque ele foi escrito num contexto de debate, de discussão, para a construção do que nós hoje chamamos de rede profissional tecnológica. Inclusive, algumas perspectivas que ele traz aqui no texto vão ser implementadas pelos institutos federais a partir de 2008. Dante Moura, um importante intelectual da EPT no Brasil, ele traz esse debate, ele é um dos principais defensores de tentar fazer uma integração entre o ensino médio com a formação profissional, né, tentando romper essa dualidade histórica, que eu já tinha comentado aqui, né, de uma formação profissional voltada para a classe trabalhadora e uma formação científica voltada para as elites. A ideia aqui é de formar toda uma nova institucionalidade que permita a integração dessas duas dimensões. Então, o objetivo do texto é fazer em retrospectiva histórica, uma retrospectiva histórica da educação profissional, e possibilitar a articulação entre a educação profissional e a educação básica, certo? Eu recomendo bastante essa leitura, ele, mais do que um texto teórico, ele se torna também um documento, então tem algumas partes, eu me concentrei aqui, né, nas avaliações dele. Eu não vou aqui aprofundar isso daqui, porque eu já tinha falado alguns pontos, né, mas, diferente de outros textos, o Dante ele mostra que as origens da educação profissional no Brasil remontam ao século XIX, né? Numa sociedade escravocrata reinava a lógica assistencialista, porém no século XX vai ter uma novidade, né? Se ao longo do século XIX boa parte das iniciativas eram organizadas por instituições não governamentais, a Igreja Católica vai ter muito papel nisso. No século XX, a novidade é o esforço público de organização da educação profissional, né? E aqui, como eu já tinha dito, uma instituição importante para isso vai ser o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, o MAIC, certo? E em 1909 vai ocorrer a criação da Escola dos Aprendizes e Artífices, né? Tanto no ensino industrial e ensino agrícola, que vai se espalhar naquele primeiro momento, acho que vai ser pelo menos 19 escolas de aprendiz. É esse o ano inaugural que alguns documentos do MEC observa como o ano de início da educação profissional tecnológica no Brasil, mas a gente pode dizer que é o início da educação profissional organizada pelo governo federal no Brasil, né? Porque, como o próprio Dante mostra, já existia algum tipo de educação profissional desde o século XIX, né? Então, como já tinha colocado antes, os anos 30 e 40 vai ter a criação do MEC,
né, na verdade, o Ministério da Educação e Saúde Pública, como uma das consequências da Revolução de 30. O Manifesto dos Pioneiros da Educação, que vai ter como uma das suas principais prerrogativas a ideia de universalização da educação pública, da educação pública para o Brasil, no Brasil. A formulação da reforma Capanema e a criação e a institucionalização de leis orgânicas da educação nacional, é um conjunto de leis que vão organizar e estruturar a educação brasileira, desde a educação básica, passando para a educação industrial, agrícola, a criação do sistema EFS, ou seja, um conjunto de leis que vai tentar organizar a educação no Brasil. E essa reforma Capanema é apontada pelos estudiosos, inclusive pelo Dante Moura, como um dos responsáveis por institucionalizar o dualismo educacional no Brasil, uma vez que formalmente separa a educação profissional da educação científica, né? Essa educação científica deveria ser dada aos filhos da elite e a educação profissional aos filhos do trabalhador. Um outro momento importante na história da EPT no Brasil é a formulação da LDB. Esse é um momento não apenas importante, mas como pouco estudado. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho melhor esse momento, uma vez que essa LDB vai ser o resultado da redemocratização no Brasil. A discussão dessa LDB vai ser, pelo menos, vai ocupar o debate por pelo menos 13 anos, basicamente toda a República de 45 vai se discutir essa LDB, e ali vai ocorrer a disputa de pelo menos duas concepções. De um lado, uma concepção que vislumbrava a responsabilidade da educação profissional pela iniciativa pública, pelo Estado, e de outro que percebia a educação profissional como responsabilidade da iniciativa privada, né? Formalmente, a LDB, que vai ser promulgada em 1961, põe fim à dualidade curricular, mas na prática essa dualidade vai continuar. Agora é importante perceber que logo após a promulgação da LDB, vai ocorrer o golpe de Estado de 1964 e a institucionalização da ditadura militar, que vai colocar essa LDB que passou tanto tempo sendo discutida, né, vai ser basicamente revogada pelos novos padrões institucionais da época. Na década de 70, o governo militar vai trazer uma nova reforma da educação através da Lei 5292 de 1971. Do ponto de vista dessa lei, existem inclusive alguns avanços, né, como, por exemplo, a extinção do exame de admissão ginasial. Anterior a essa lei, para você ter acesso ao que nós chamamos hoje de ensino médio, seria necessário você fazer um exame, e essa lei extingue com isso, né? A educação é vista como parte do desenvolvimento nacional, né? E a principal transformação do ponto de vista da EPT é a profissionalização obrigatória. Essa lei prevê que todo o sistema público deve obrigatoriamente oferecer um ensino técnico, à exceção das escolas privadas. Então, o que vai ser formado a partir daí é uma tríplice realidade. De um lado, as escolas federais, com bastante investimento, alguns recursos, profissionais qualificados, que vão, de alguma forma, implementar a lei, né, 5292 de 71, do outras escolas estaduais, que vão estar sucateadas e não vão estar tendo condições materiais e infraestruturais de implementar essa lei, e, por fim, as escolas particulares, que vão oferecer apenas uma formação propedêutica, né? Isso vai gerar alguns problemas. Essa obrigatoriedade da educação profissional vai encontrar algum tipo de resistência nos estados, e a partir de 1975 vão ocorrer alguma flexibilização dessa obrigatoriedade, né? Em 1996, como nós sabemos, vai ocorrer a promulgação da atual Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, a LDB. Aqui vai se encontrar uma disputa forte entre a perspectiva pública de educação, que prevê uma maior participação do Estado na educação, versus uma perspectiva privada, menos Estado. Segundo Dante Moura, apesar de alguns avanços do ponto de vista da educação profissional, você vai ter uma lógica de mercado prevalecendo, né? Uma vez que a educação privada pode atuar em todos os níveis da educação, isso vai ser
previsto pela LDB, né? Mas ali também, nas discussões da LDB em cenário democrático, vai haver uma forte defesa da formação profissional integrada à formação humanística, né? Inclusive a defesa do conceito de politecnia, que, segundo Saviano, significa o domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho humano, ou seja, você formar o trabalhador em todas as diferentes em todas as diferentes dimensões da vida humana, né? O texto, tal como foi aprovado, ele consolida uma dualidade entre ensino médio e ensino profissionalizante, né? Ele é um texto ambíguo e minimalista, né? Ele não consegue avançar dentro da ideia de formação humana integral. No pós-LDB, lembrando que nos anos 90, sobretudo no governo do Fernando Henrique Cardoso, você vai ter a tentativa de implementar medidas neoliberais na educação, e pós-LDB você vai ter a separação, um PL, né, PL 1603, de 97, que separa obrigatoriamente o ensino médio da educação profissional. Vai ter o decreto 2208 de 1997, né, que faz exatamente o que faz, trabalha sobre a ideia dessa separação. De um lado, você tem o ensino médio propedêutico, do outro, o ensino técnico, e o principal, a principal ideia, o principal incentivo é que o ensino técnico seja oferecido na forma concomitante, ou seja, em instituições públicas separadas, sobretudo porque o ensino técnico deveria ser ofertado pelo mercado, pelas instituições privadas, ou subsequente, ou as instituições públicas que fossem oferecer o ensino médio, o ensino técnico de nível médio, deveria ser na modalidade subsequente, né? Inclusive, nesse ano, vai sair uma portaria chamada Portaria 646, que vai diminuir 50% das vagas dos chamados IFETs, né, que naquele momento eram as instituições federais de ensino, uma medida que tinha a ideia era tirar o governo federal da responsabilidade do governo federal de ofertar cursos profissionalizantes, certo? E aprofundar justamente esse dualismo que nós estamos trabalhando, certo? A gente vai perceber que em 2003, 2004, vão aumentar os debates para tentar superar essa dualidade estrutural. Aqui a gente vai começar a discutir a possibilidade do ensino médio integrado, a modalidade, a forma de oferta do ensino profissionalizante que a gente defende, a ideia de que a gente deve ofertar uma educação básica integrada à formação profissional, ou seja, uma educação profissional que tenha como objetivo tanto formar para o mercado de trabalho quanto formar para a cidadania, tanto oferecendo conhecimento técnico como conhecimento científico, né? E aqui, inclusive, se monta os eixos estruturais de ensino médio integrado, que fundamenta o ensino médio integrado, que são os 4 eixos de articuladores chamados ciência, tecnologia, cultura e trabalho, né? O decreto número 5154 de 2004, ele mantém cursos técnicos comitês subsequentes, porém ele revoga aquele decreto do governo da FHC de 97, permitindo e incentivando o ensino médio integrado, né? O próprio Dante Moura, ele vai estabelecer alguns eixos norteadores da educação profissional técnica de nível médio integrado ao ensino médio. Esse é o termo importante, nível médio integrado. Esse é um texto, novamente vou comentar com ele, é um texto feito anteriormente à lei de 2008, que criou os institutos federais, e das diretrizes de 2012, que prevê o ensino médio técnico integrado. O técnico integrado ao ensino médio. Se você observar, boa parte dos elementos que o Dante Moura coloca nesse texto vão ser implementados posteriormente nas diretrizes de 2012, né? Então, quais são esses eixos norteadores? A ideia de que homens e mulheres sejam sujeitos históricos sociais, né? Não apenas objeto de ensino, mas sujeito do processo político, processo de aprendizagem. O trabalho como princípio educativo, a ideia de que não deve ter uma separação entre trabalho manual e trabalho intelectual, de que o trabalho ele deve ser
qualificado como elemento importante para a educação, a pesquisa como elemento estruturante do processo educativo, tomar a realidade concreta como totalidade, síntese das múltiplas relações, e, por fim, o incentivo à interdisciplinaridade, contextualização e flexibilidade. Como o andado da hora como já está andando a hora, eu novamente vou indicar que vocês leiam esse texto e observem alguns desses elementos, porque é um texto fundamental para a gente compreender a história da EPT no Brasil. Rapidamente aqui, para a gente caminhar para a conclusão da aula, eu trago um último texto, que é o texto do Lucas Barbosa Pelissari, que ele fala sobre a reforma da EPT no Brasil de 2016 a 2026, né? Na verdade, a gente está falando de reforma, mas se trata de uma contra-reforma, né? Ele vai perceber que as várias medidas de reformas educacionais que ocorreram após o golpe de 2016 acabaram alterando não apenas a educação como um todo, mas em específico a EPT no Brasil, né? Então, ele diz que desde 2016 a EPT passa por um processo de reformulação neoliberal com 3 etapas, né? Então, a constatação comum dos diferentes estudos sobre a reforma do ensino médio é que essa reforma aprofundou as desigualdades sociais e diferenças de classe. É uma política que fragmenta as dimensões técnicas e científicas do currículo e apresenta um retrocesso, né? Uma vez que a gente vê que de 2004 até 2016 a gente teve grandes transformações na EPT, sobretudo com a criação de um novo modelo institucional, importante que se diga e se reafirme, vitorioso, consagrado, com resultados importantes que é o modelo dos institutos federais, né? Então, você vai tentar fazer um retrocesso dentro desse modelo implementado pelos institutos federais, e a formação de outras políticas públicas de efetivação de uma visão neoliberal de EPT. Tá? O contexto, como eu já tinha citado, é o golpe de 2016, logo após a primeira iniciativa drástica, que vai ter um impacto substancial sobre a educação, é a implementação do teto de gasto, a chamada Emenda Constitucional de 95, de 2016, que vai impor um limite no crescimento de investimento para a educação, e isso, obviamente, vai ter efeito na educação, uma vez que boa parte dos gastos públicos vão ser contidos, e o desafio de ampliação e universalização da qualidade do ensino, que tem uma relação com a ampliação de gasto de investimento da educação, vai ser interrompido, né? Você vai ter a Lei 13.415, a lei do novo ensino médio, que eu já comentei na aula anterior, que tem como característica a fragmentação e aprofundamento da dualidade educacional, o anticientificismo, né, essa noção de competência que substitui as disciplinas científicas, a desvalorização do trabalho em formação docente, a ideia de um notório saber, a diminuição da carga horária obrigatória para o Estado, né, e a segmentação do currículo do ensino médio. De um lado você vai ter a parte comum e de outra a parte diversificada, e um dos eixos, um dos itinerários formativos dessa parte diversificada pode ser, inclusive, ofertado fora da escola. Logo após você vai ter a Base Nacional Comum, Curricular Comum, né, a resolução CNE, que vai trazer essa pedagogia das competências, que é um ideário neotecnicista, né, que dilui os conhecimentos científicos em grandes áreas e precariza a formação da classe trabalhadora. Vai ter um conjunto de programas que, embora tenham poucos recursos, mas tem o efeito de tentar naturalizar essa nova compreensão de educação profissional, né? E vai haver, sobretudo, a priorização de um outro modelo de educação profissional tecnológica de nível médio, que é um modelo concomitante. Enquanto a institucionalidade implantada pelos institutos federais e algumas redes de ensino, a partir de 2004, era a ideia de ensino médio integrado, a partir de agora o governo federal começa a incentivar o modelo concomitante. O que significa isso? A escola que oferece a educação média não teria a responsabilidade de oferecer a educação profissional. Então, você estrutura uma separação entre uma formação técnica e uma formação científica, né? E, novamente, evidenciando esse dualismo educacional de que nós estamos tratando desde do início da aula. A Diretriz Nacional para o Ensino Médio,
né, que vai prever, inclusive, que cursos de curta duração, que pode ser contabilizado na carga horária. A portaria 1718 de 2019, que impõe a concomitância como regra geral, e, por fim, as diretrizes curricular nacional de educação profissional e tecnológica, que também, basicamente, não trabalha com a ideia de educação profissional, com educação integrada. Aqui, o quadro 1, esse é o quadro que eu vou trazer para a gente concluir a aula, é uma comparação entre a Diretriz Curricular Nacional de Educação Profissional e Tecnológica de 2021, né, e a concepção de educação politécnica na EPT brasileira, então, que é aquela que a gente está tentando implementar desde 2004 e que está sendo interrompida, ou foi interrompida a partir de 2016, né? E aqui você tem algumas diferenças, por exemplo, do âmbito do eixo curricular. Enquanto a concepção neoliberal prevê conhecimentos, habilidade, atitudes, valores, emoções, né, aquilo que eles chamam de chave, do outro lado nós percebemos o termo ciência, cultura, trabalho, tecnologia, né? A relação entre formação geral e educação profissional, né? A perspectiva neoliberal prevê a fragmentação, a concomitância como regra. Já o currículo, já a perspectiva integral prevê o currículo unitário, organicidade entre conteúdos técnicos e científicos. Do ponto de vista do conceitual, você tem a pedagogia das competências, né? E de outra, a ideia de uma formação humana integral, os sentidos de integração, porque isso é um elemento importante que o Lucas Pelissari ele aponta. O termo integração, que as diretrizes de 2021 implementam, é um conceito completamente diferente daquele que foi implementado a partir de 2004 e 2012, né? Inclusive, a gente tem que ter cuidado com as palavras, que muitas vezes as palavras são utilizadas com um sentido muito distinto daqueles em que eles foram construídos. Então, o sentido de integração é meramente discursivo, fundado no hibridismo conceitual, ou seja, fala sobre integração, mas não diz o que significa integração. E aqui, do outro lado, integração significa unidade dialética em teoria e prática, entre parte e totalidade. O sentido político e social, de um lado, essa perspectiva neoliberal, a simples adaptação ao mercado de trabalho, flexibilidade, empregabilidade, empreendedorismo, e aqui você vai ter, por exemplo, a disseminação de cursos de curta duração, né, são chamados cursos, e de baixo custo, e do outro você vai ter a elevação do nível de consciência crítica sobre as contradições das relações de trabalho, né. O sentido epistemológico, né, o conhecimento condicionado à prática, o conhecimento historicamente produzido pela sociedade humana em suas lutas e contradições. Tá bom? Aqui também eu trago para vocês algumas conclusões, ou pelo tempo da aula que já está avançado, eu vou estar caminhando para a finalização, mas aqui, à guisa de conclusão, acho que é importante a gente pensar que algo que eu já tenho trabalhado nas outras aulas e que eu gostaria de reforçar aqui, né? Toda vez que a gente observar as diferentes modalidades de ensino, as diferentes etapas, os conceitos, as concepções pedagógicas que envolvem a educação profissional e tecnológica, a gente tem que observar quais são as perspectivas políticas que condicionam a essas concepções pedagógicas, né? Não dá para a gente achar que uma perspectiva pedagógica ela não acompanha uma perspectiva política. E aí as questões que a gente tem que colocar essa perspectiva pedagógica, ela implica em menor ou maior formação para a classe trabalhadora. Ela implica em uma educação pública ou uma educação privada. Uma educação que separa a formação técnica da formação científica ou que integra a formação técnica da formação científica, né? E esse é um processo longo, e essa era a ideia de eu trazer aqui um pouco dessa história da EPT no Brasil, para a gente observar como esse é um processo de vários avanços, recuos, né? E de que essa história ainda continua, inclusive esse curso de especialização em docência EPT é uma nova etapa dessa história para a gente ter uma perspectiva da formação de uma educação profissional e tecnológica verdadeiramente humana, integral e omnilateral, tá?
Nas próximas aulas, portanto, nós vamos continuar a discutir esses pontos. Vou aqui interromper o compartilhamento. Pessoal, eu acho que foram bastantes elementos que eu trouxe nessa aula, né? É um conteúdo extenso, é óbvio que o material complementar, os textos, os debates que nós estamos trazendo, ele serve justamente para a gente consolidar algumas perspectivas, né? Eu estou tentando trazer outros elementos, além do material básico do curso, para que a gente tenha uma perspectiva maior do que é a educação profissional e do que implica as discussões. Então, a gente está terminando hoje essa primeira disciplina. A partir da semana que vem, a gente inicia uma segunda disciplina, que também serei professor, né? E essa segunda disciplina a gente vai tentar observar, aprofundar um pouco mais sobre o que é alguns conceitos que vão aparecendo agora nessa primeira aula, como omnilateralidade, politecnia, escola dual, etc. Mas, sobretudo, trazer elementos práticos de experiências exitosas na educação profissional tecnológica. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E eu vou estar dando errado aqui, tá bom? Abraço a todos e até o próximo encontro.